Fala pessoal do contábil, fiscal, tributário, controladoria, finanças. Vamos dar continuidade à nossa maratona contábil. Nós já falamos aqui do CPC 00, né, da parte conceitual de estrutura, CPC 01, recuperação de ativos, CPC 02, né, conversão das nossas demonstrações contábeis, CPC 03, demonstração dos fluxos de caixa, e hoje nós vamos falar do CPC 04, ativo intangível. Solta a vinheta. Como já é de costume, né, eu sempre começo pelo objetivo, depois trago algumas definições, que é para a gente entender o conceito do pronunciamento contábil. Esse pronunciamento, ele tem como foco reconhecer, né, estabelecer a forma como você vai reconhecer um ativo intangível. E esse ativo ele só deve ser reconhecido se ele atender os critérios que esse pronunciamento traz. O objetivo também é fazer com que você entenda como que você deve mensurar o valor contábil desses ativos. Eu trouxe aqui algumas definições, você no pronunciamento contábil vai ter várias, mas eu trouxe algumas que são importantes para a gente dar seguimento aqui no nosso estudo. O que é um ativo intangível? Ele é um ativo não monetário, identificável e sem substância física. É engraçado porque se você for ler o pronunciamento contábil, ele não fala o que é um ativo não monetário, mas ele fala o que é um ativo monetário, que é aquele representado por dinheiro ou por direitos a serem recebidos em dinheiro. Então a gente olhando o ativo intangível, né, ele não tem liquidez, né, não é caixa, não é banco e também ele não é um contas a receber, explicando de uma forma simples. Então ele é não monetário. E importante também você saber o que é amortização. Por quê? Com base no regulamento do imposto de renda, no RIR, você tem uma taxa para fazer amortização. Mas, lembre-se que a contabilidade ela é diferente da parte fiscal. Então, você vai fazer a amortização desse ativo intangível pela vida útil do bem. É muito difícil de você identificar um ativo intangível. Tanto é que eu trouxe aqui uma questão do CFC para a gente poder falar sobre isso. Por exemplo, acaba caindo nas provas, né, do exame, onde você tem algumas questões onde já tem lá qual que é o tempo de vida útil do ativo, e aí ele pede para você calcular a amortização. Né? Mas o difícil é realmente você identificar o que é um ativo intangível. Nós temos aí alguns exemplos, né? Marcas e patentes, o software. E se você for olhar essa conta no balancete, você vai ver que ela está bem lá no finalzinho. Eu trouxe aqui, né, para explicar de uma forma simples quais são os requisitos para você poder reconhecer esse ativo intangível. Primeiro, ele tem que atender à definição de ativo intangível. E qual é a definição de ativo intangível? Ele não pode ser monetário, né, igual eu já li para vocês, e tem que ser identificável. Como que eu sei que um ativo intangível ele é identificável? É se for possível ser vendido, transferido, licenciado ou trocado. Esses aqui são alguns exemplos. Tá? Então você vai lá e você criou um software. Você consegue deixar ele de forma separada, ele pode ser transferido, ele pode ser vendido. E outra coisa, né, na definição de ativo, ele tem que trazer benefícios para o negócio. E nesse caso, como ele pode ser vendido, ele vai trazer recursos para o negócio, ou seja, benefícios de caixa. Ou seja, então ele é um ativo intangível, você conseguiu identificar ele. E ele não pode possuir substância física. O software, ele tem substância física? Não. Ele não é igual a um veículo. Ele não é igual a uma máquina. E ele também tem que atender os critérios de reconhecimento, que está lá no item 21 do CPC 04. For provável que os benefícios econômicos futuros esperados, né, vão ser gerados a favor da entidade, que é o que eu acabei de falar, tem que trazer recurso.
e o custo do ativo possa ser mensurado com segurança, né? Você tem que conseguir mensurar esse custo. Então, se atender esses critérios, você pode reconhecer esse ativo. Agora vamos aqui para a questão, né, do exame de suficiência de 2018, a questão número 5 da prova azul. E o enunciado ele traz o seguinte: uma academia de ginástica incorreu em gastos internos para o funcionamento de seu website, criado somente e basicamente para a promoção e publicidade dos serviços que ela tem a oferecer. Estes gastos englobaram pagamento de profissionais para fazerem toda a atualização de gráficos e revisão do conteúdo do website, no valor de 10 mil que saíram do caixa. Então, primeira coisa, né, todo mundo aí da contabilidade já sabe que saiu do caixa vai creditar caixa, ok? O problema é a gente saber aonde vai ser o débito. E aí ele traz aqui algumas opções, né? A opção A, débito intangível website ativo não circulante, crédito no caixa. Opção B, intangível website em desenvolvimento, ativo não circulante, crédito no caixa. Opção C, investimento website, ativo não circulante, caixa do crédito. E a opção D, débito na despesa, propaganda e publicidade e o crédito no caixa. Bom, a opção C não é, porque não é um investimento. E aí a gente vai ficar em dúvida, né? Por quê? Bom, ele é um intangível? Ele é um intangível que já foi finalizado ou ele ainda está em desenvolvimento? Ou ele é uma despesa, que é a opção D? Aí eu trouxe aqui novamente os critérios, né? Bom, você tem que saber quais são os critérios. E o primeiro deles é, para você reconhecer isso na contabilidade como ativo intangível, ele tem que atender à definição de ativo intangível, que a gente já sabe que ele não pode ser monetário, ele tem que ser identificável e ele não pode possuir substância física. Se a gente parar para pensar aqui, ele atende esses requisitos. Aí vem a parte dos critérios para reconhecimento que está no item 21 do CPC 04. Que é o quê? Tem que ser provável que você vai ter benefícios, né, com a criação ou a compra desse ativo intangível e que seja possível você mensurar o custo. Então lembre o que eu falei para vocês, é muito difícil, a parte mais difícil do ativo intangível é realmente você identificar o ativo. E é por isso que eu trouxe essa questão. E ela não é difícil de responder, por quê? Porque o próprio enunciado, ele traz a resposta. Quando ele fala o seguinte, que, né, o funcionamento do website ele foi criado somente e basicamente para a promoção e publicidade dos serviços que ela tem a oferecer. Se esse website ele fosse criado para poder fazer uma comercialização, nós estaríamos atendendo, né, o requisito, né, o critério de reconhecimento que vai gerar benefícios para a empresa. E não é isso, ele não vai ser vendido, ele foi criado apenas para promoção. Sendo assim, a resposta correta é a D. Isso não é ativo intangível, ele é uma despesa com propaganda e publicidade. Então, débito na despesa com propaganda e publicidade e crédito em caixa. Pessoal, vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter me acompanhado aqui nesse CPC. Curta aqui o nosso vídeo, compartilhe, se inscreva no nosso canal e semana que vem tem mais CPC 05. Aquele abraço.